Hoje o tema da mensagem é 3 segredos para o progresso da comunicação. Mas eu quero começar pedindo a ajuda dos meus universitários, pedindo a ajuda de vocês. O que é comunicação, gente? Vamos lá. Ninguém tem ideia nenhuma? Passar uma mensagem, ótimo. O que mais? Expressar o que você sente, o que você pensa, ótimo. O que mais? Interrelacionamento, sim, tudo isso é verdade. Interagir, ótimo. Quem mais? Conexão, muito bom. Mas o que é a palavra comunicar? Da onde vem isso? Pensa na etimologia, na raiz da palavra, comunicar. O que está no início da palavra? Comum. Comunicar significa tornar comum. Você, obviamente, para comunicar, você tem que ter um emissor, um receptor e tem que ter uma linguagem comum. Por exemplo, vocês estão entendendo o que eu estou falando? E se eu falar sânscrito? Ninguém vai entender. Vocês já repararam como existem dentro do mesmo país línguas diferentes? O gaúcho outro dia começou a falar gauchês. O camarada dele falou umas 4, 5 frases que eu não entendi nada do que ele estava me falando. Ele falou: não, isso é a língua do gaúcho. Brasileiro não entende. Mas tem muitos filhos que não entendem os pais e tem pais que não entendem os filhos. Mas o segredo para o progresso também é uma comunicação eficiente. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. 3 segredos para o progresso na comunicação. Vamos ler a palavra de Deus lá em Marcos capítulo 1, versos 21 a 28. E a Bíblia diz assim: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que venha a ser isto uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Jesus, sem dúvida alguma, é o maior comunicador que já existiu. Agora, o fato de Jesus ser o Filho de Deus e ele ser um grande comunicador nos diz que Deus tem o desejo de se comunicar conosco. E como nós vimos, comunicação é tornar comum. E é por isso que Deus, o Todo-Poderoso, para se comunicar melhor com a gente, se tornou um de nós, falou a nossa língua, entendeu a nossa realidade, e Ele abriu o caminho para que nós também tenhamos uma comunicação com o nosso Pai. Amém? Quantos aqui se comunicam com Deus todos os dias? Como é que a gente se comunica com Deus? Quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente escuta, Deus fala conosco. Quando a gente lê a palavra, Deus fala conosco. Amém? Eu quero que você olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: quero te comunicar uma coisa. Jesus te ama, e eu também. Nesse texto aqui a gente vê estes 3 segredos tão importantes para a gente se comunicar melhor. O primeiro segredo é: a comunicação de sucesso, ou o comunicador de sucesso, vai
onde o povo está. Como dizia a música do Milton Nascimento, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Para você se comunicar com o maior número de pessoas, você tem que ir onde estão as pessoas. Então todo grande comunicador tem que gostar de pessoas, porque a sua mensagem é para as pessoas. Mas você pode estar sentadinho dizendo: mas pastor, isso não tem nada a ver comigo, eu não estou me comunicando. Engano seu, querido. Você se comunica todos os dias, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, com seus amigos, na rua. Existem muitos tipos de comunicação que acontecem, e aqueles que sabem se comunicar bem, estes vão se dar bem na vida, amém? Jesus era o principal dos comunicadores, e ele, a Bíblia diz que quando ele começou o seu ministério, ele foi para Galiléia. A Galiléia era uma região onde mais havia gentios. Ele não estava interessado a falar só para os religiosos, ele queria falar para o povão. E aqui no caso, ele vai a uma cidade muito importante da época, chamada Cafarnaum. Cafarnaum era um centro muito importante, porque era na verdade um centro alfandegário. Todo mundo que vinha do norte, por exemplo, da Europa, vinha da Babilônia e fosse em direção ao Egito, parava em Cafarnaum, parava para pagar imposto das suas mercadorias. Então tinha gente de todo lugar. E a Bíblia diz que Jesus foi para Cafarnaum para falar com as pessoas. Quando chegou o sábado, ele aproveitou a sua estada ali e foi à sinagoga, porque ali ele ia falar aos judeus. Então deixa eu dizer algo muito importante para você. Se você está com um problema de comunicação com a sua esposa, vai até ela, não espera ela vir a você. Se você está com um problema de comunicação com seus filhos, vá até eles, não espera que eles venham a você. Eu me lembro no início do ministério, eu tinha uma ovelha, um rapaz que eu estava discipulando, e ele me contou uma coisa que eu fiquei chocado. O pai dele era um juiz, acho que até desembargador, e como todo menino, traquino, então ele me contou aquilo cheio de dor no coração, magoado. Diz que quando ele fazia alguma bagunça, o pai dele estava lá quieto, fazendo alguma coisa, lendo o jornal, ele falava: menino, olha a toga. Imagine você, um pai, falando para um filho: me respeite porque eu sou um juiz. Olha a toga e olha, presta atenção, quem é que está falando com você? Literalmente ele perdeu o filho. Você quer ganhar o seu filho? Fale a língua dele, saiba se comunicar com ele. Às vezes você tem que dizer: olha, mano, você percebe que você está ficando velho quando essas palavras te deixam desconfortável. E aí, cara, tudo bem, você está falando com teu filho. Você pode achar que aquilo é ruim, mas na verdade isso faz parte. Você tem que falar a linguagem dele, porque se você não falar a língua dele, você não vai tocar no coração dele. Então a primeira verdade que a gente precisa entender: todos nós precisamos nos comunicar bem, mas você tem que ir até as pessoas. Deus queria falar conosco e Ele veio até nós. E essa é a diferença do Evangelho de Cristo, porque todas as outras religiões falam da tentativa do homem de chegar a Deus, mas o cristianismo fala de como Deus veio até os homens. Amém? Ele se comunicou, Ele tocou no nosso coração, e é por isso que há 2000 anos Jesus continua se comunicando e transformando pessoas, porque Ele vai até onde as pessoas estão. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Então esse é o segredo: entrar no mundo das pessoas. Pais devem entrar no mundo dos seus filhos, pastores devem entrar no mundo das ovelhas, vendedores precisam conhecer o mundo dos seus clientes, artistas precisam tocar nos gostos dos seus fãs. Nós precisamos buscar aqueles para os quais a gente quer comunicar. Amém? E é muito importante você entender que quando você se comunica, fala a língua daquela pessoa com quem você quer ter
algo em comum, você ganha pelaquela pessoa. Eu estou na fase de vovô, né? Como é bom ser vô. Tem coisas na vida que é horrível envelhecer. Por exemplo, quando eu era jovem, eu comia pra caramba e não engordava. O problema é que eu fui envelhecendo e fui comendo a mesma coisa, só que aí foi tudo acumulando aqui, ó. Mas tem uma coisa que a idade traz: sabedoria. Então eu descobri que meu neto chegou na primeira, ele gostava de música. Tá comigo mesmo. Nossa conversa era banda o tempo inteiro. Agora ele está na fase dos heróis, e eu sei tudo dos heróis. Então quando eu estou com ele, eu conto as histórias, e no meio das histórias dos heróis, eu falo da história do maior super-herói de todos, que é Jesus Cristo. Amém? Em vez de eu ficar dizendo, isso é do mundo, isso é pecado, isso é do diabo. Não, eu vou falando que todos os outros super-heróis são de mentirinha. O único que é de verdade é Jesus. E o meu netinho, quando ele está comigo, ele tem grandes expectativas. Quando eu fui visitá-lo, agora em janeiro, ele falou assim para o Daniel, que é o meu sobrinho que está morando lá com eles. Ele falou assim, porque eu tinha combinado de buscá-lo na escola, né? Chegou no dia anterior, ele falou assim, eu não vejo a hora de ir para a escola amanhã. Não era a escola que ele estava interessado, ele queria ver o vovô e a vovó. Então, querido, não importa quem você seja, você pode tocar nas pessoas, se comunicar com elas, fazer diferença na vida delas. Por quê? Porque quando você comunica com as pessoas, você se aproxima delas. E não é maravilhoso que hoje você pode falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, e aquilo que parece tão distante pode se aproximar. Toda pessoa que se comunica progride, cresce na vida, amém? A segunda lição que a gente vê aqui, o segundo segredo que Jesus nos apresenta na comunicação, é que a comunicação de sucesso, ela transmite autoridade. Alguma coisa não estava batendo entre o discurso dos fariseus e o povo lá. Os fariseus, eles estavam tão preocupados consigo mesmos, com as suas regras, de cumprir as 613 regras, e o povo já não estava naquela. O povo não gostava muito dos fariseus, eles eram chatos. Você conhece aquele tipo de pessoa que as pessoas odeiam? Eu me lembro que quando eu me converti, um irmãozinho chegou para mim e falou assim, eu vou dar um testemunho aqui. Eu falei, pois não, qual que foi? Ele falou o seguinte, no meu banco onde eu trabalho, ninguém me topa, e estou sendo perseguido por Jesus. Lá dentro de mim eu pensei, eu não quero ser assim não. E a grande verdade é que Jesus tinha uma outra abordagem. As pessoas o amavam, as pessoas o seguiam. Era que nem abelha procurando mel. E eu quero dizer para você, querido, quantos aqui amam a Jesus? Quantos aqui sabem que Jesus está na sua vida? Então esta mesma autoridade está sobre a sua vida. Aliás, antes dele subir aos céus, ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, ide por todo mundo e fazei discípulos em todas as nações. Amém? Esta autoridade que estava nele, o carisma que estava nele, os dons que estavam nele, está na sua vida. E você pode fazer diferença na sua geração. Você pode deixar de ser um indivíduo em que as pessoas fogem quando você chega, e se tornar alguém que chama atenção para si. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Deus te chamou para fazer diferença, mas tem que aprender a se comunicar. Então a comunicação de sucesso transmite autoridade. Mas eu quero perguntar para você, o que é autoridade? O pastor está muito professoral, fazendo muita pergunta. O que é autoridade? Porque a gente sabe, né? A autoridade também tem uma palavra da qual ela procede, né? Que você conhece. Autoridade. Que parece com o quê? Autoria. Quem melhor para falar sobre a música ou sobre a poesia
do que o próprio autor. Se você quer saber o que o autor estava sentindo ou pensando quando ele escreveu aquela poesia, se ele estiver lá, ele diz: não, eu estava passando por esse momento, e assim, 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 assim. Não é verdade? Então o autor, a palavra autor vem também a autoridade do grego exousia, que significa a essência que sai para fora. Jesus não falava de coisas que ele não vivia. Ele vivia o que ele pregava. A sua pregação era uma extensão de quem ele era. Você conhece aquele crente que quando ele prega, você olha e fala assim: eu não aceito uma palavra do que esse camarada está falando. Ele não vive o que prega. Conhece alguém assim? Agora, por outro lado, quando alguém vive o que prega, as pessoas abaixam a cabeça. Amém? E a pessoa vai falar: por que esses camaradas que venceram na vida muitas vezes se tornam coachings? Oscar Schmidt, Bernardinho, eles são chamados para as grandes empresas para falar como eles se tornaram vencedores. Agora, muitos deles nem falar direito conseguem, mas eles têm vida. O camarada tem princípios que ele pode ensinar que o levaram a ser um vencedor. Eu quero dizer para você que Deus tem autoridade na tua vida. Deus quer que aquilo que você crê seja mais do que um discurso na tua vida. Ele quer que aquilo que você crê seja parte de quem você é, porque aí então a tua palavra vai ter grande impacto na vida das pessoas. Quantos pais perdem a autoridade com seus filhos, porque os seus filhos não veem neles aquilo que eles pregam e mandam fazer. As tuas ações gritam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Domingo passado veio um menininho falar comigo. Ele fez um desenho no departamento infantil, e ele veio falar com os olhos cheios d'água: pastor, ora por mim para que meus pais parem de brigar. Quando eu vi o desenho, era o pai brigando com a mãe. O menino devia ter uns 7 anos de idade. Aí eu disse para ele: você crê que Jesus pode operar na sua família? Ele falou: eu creio. Então vamos orar junto. Quando eu terminei de orar, ele estava feliz. Sabe por que muita gente me procura aconselhamento de casamento? Porque eles percebem que eu e a Lilian vivemos bem. Você quer ter autoridade, querido? As tuas palavras têm que fazer parte da tua vida. O que você crê tem que ser aquilo que determina a tua história. Não basta você ter discurso. Mas o que Jesus tinha de muito especial também na comunicação dele é que o foco era sempre os outros. E a comunicação de sucesso nunca é sobre mim, é sobre você, é sobre o outro. Jesus não veio à terra porque ele precisava de nós. Ele veio à terra porque nós precisávamos dele. Amém? É muito importante que você entenda isso. Você quer ter um bom relacionamento com a sua esposa? Porque quando a gente namora, a gente promete 1000 coisas, né? Assim que nem político em ano de eleição. Mas a verdade é que durante a vida, o casamento, ele tem muitas demandas, dificuldades. E o que mais faz um relacionamento acabar não é a química que acabou, mas é a comunicação que foi quebrada. Então, foque no outro. Se você, marido, quer ser amado pela tua esposa, faça ela se sentir amada primeiro. Mas não do jeito que você acha que ela vai se sentir amada, do jeito que ela espera que você a ame. Amém ou não? Mulher, se você quer que o seu marido seja doce com você, ganhe-o primeiro. Amém? Eu me casei, eu me lembro que eu era jovem, 22 anos, e na minha casa era aquela casa matriarcal, né? Italiano assim, a mulher manda em casa. Os italianos são tudo machão, mas quem manda é a mulher, pode crer. E lá na minha casa não era diferente. E eu me lembro que eu falava assim: eu nunca na vida vou ser mandado por mulher nenhuma.
Quando eu casei com a Lília, irmãos, eu era apaixonado por ela. Então, sabe aquela música? Entre tapas e beijos. Nunca ouvi um tapa, mas tinha muita guerra, né? Disputa de território, quem manda aqui, quem manda aqui. E eu me lembro que às vezes eu estava dirigindo, vindo de Atibaia para São Paulo, e ela falava alguma coisa que eu não gostava, eu falava, eu mando em você. Aí ela endurecia assim. Eu falava, olha aqui para mim que eu estou falando com você. Ela endurecia o pescoço. Queridos, 1 ano dessa disputa de quem manda em quem. E no fundo ninguém mandava em ninguém. No 2º ano de casamento, ela simplesmente mudou. No começo eu até achei esquisito. Falei, ih, tem boi aí, tem coisa aí. Mudou demais. Parou de brigar, o que eu pedi ela fazia. Um dia eu falei, o que houve? Conta aí o segredo. Ela falou, nós não estamos fazendo uma matéria que chama Lá Cristão? Eu estou dando o meu primeiro passo. Queridos, ela ganhou o italiano aqui. A partir daquele momento, eu fazia tudo que ela queria. E ela descobriu como é que eu funciono. As pessoas me ganham, é com jeitinho. Se quiser sair no pau, eu adoro entrar no pau. Mas se, principalmente uma mulher, deu uma choradinha, acabou comigo. Eu fico um coitado, o pó da rabiola. Nunca mais brigamos. Descobrimos o que cada um queria. Eu queria o respeito, e ela queria o cuidado e o amor. E ela passou a tirar o melhor de mim, e eu tirei o melhor dela. Querido, se você está infeliz no teu casamento, não é por causa do outro, é por sua causa. Se você está infeliz no teu relacionamento com os teus filhos, não é por causa deles, é por causa de você. Amém? Geralmente quando você vai se comunicar com alguém, em qualquer setor, seja na vida profissional, na vida familiar, na vida espiritual, em qualquer área, a pessoa faz 3 perguntas clássicas para ver se ela te compra ou não, para ver se ela aceita o que você está dizendo. A primeira pergunta que normalmente a pessoa com quem se comunica, ela faz: você se importa comigo? Porque é assim que funciona. Um vendedor que ganhou um prêmio do ano, como vendedor do ano, ele chama Les Goblin. Ele disse assim: você não pode fazer o outro se sentir importante em sua presença, se secretamente você sente que ele é um ninguém. Porque tem gente assim, que é o que você tem para dar, mas te acha um 0 à esquerda. E ele, como vendedor, como um grande vendedor, ele percebeu uma coisa: para eu ganhar o meu cliente, ele de fato tem que ser importante para mim. Eu não posso usar palavras de lisonja, eu não posso usar palavras de persuasão, mas lá no fundo eu não quero saber dele. Você só ganha o coração de alguém quando a pessoa sente que você se importa com ela. Amém? Por isso que Jesus nos ganhou, porque apesar de nós nos sentimos muito importantes para Ele. Abraham Lincoln, o presidente americano, disse assim: para você ganhar um homem para a sua causa, primeiro você tem que convencê-lo de que ele é seu amigo sincero. Se os políticos ouvissem isso. Então, eu quero dizer para você, a grande comunicação sempre está focada no outro. O que adianta ganhar a guerra, ganhar a batalha e perder a guerra? Eu e a Lília, eu sempre fui muito mais verborrágico, mais loquaz, eu sou mais falante. Então quando a gente brigava, eu sempre conseguia fazer ela pensar que ela que estava errada. E eu confesso que eu fazia de propósito. Eu dava um jeito para mudar a situação. Isso naquele primeiro ano, tá? Já estou há 35, então a gente já está no lucro há 34 anos. Um dia ela chegou para mim e falou assim: eu não vou mais abrir meu coração para você. Eu disse: por quê?
Ela falou: toda vez que eu abro meu coração para você, eu me sinto culpada. Toda discussão que a gente tem, eu sou errada. Será que eu sou tão ruim assim? Parece que naquele dia ela tocou meu coração. E eu percebi que não adiantava ganhar o argumento e perder o amor da minha vida. Aí eu pedi perdão para ela e falei: me ajuda, que a vida inteira eu fui assim. A vida inteira eu fui uma pessoa argumentativa. Mas eu quero que você se abra para mim, porque eu quero ser para você o seu confidente, o seu melhor amigo. E até hoje, ela é a minha melhor amiga. É para ela que eu abro o meu coração e é para mim que ela abre o seu coração. Porque a gente sabe que no mundo inteiro, ninguém se importa conosco como um e o outro. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que se você é um pai, ou uma mãe, ou um marido, ou um amigo, saiba que é muito importante, querido, mas muito importante, que a pessoa se sinta, sabe, respondida nas suas necessidades. A segunda pergunta que toda pessoa que vai começar um relacionamento com você, uma comunicação com você, a segunda pergunta que a pessoa faz: você pode me ajudar? Porque vamos combinar aqui, esse negócio de você, eu quero muito de você, mas eu não te dou nada, não existe. Sim ou não? Por exemplo, alguma menina aqui, jovem, deixa eu ver as jovens que estão aqui, que estão querendo se casar ainda, que solteiras. Fiquem de pé, por favor. Pode sentar. Imagine essas meninas que estão desejando entregar a vida para um homem. Você acha que o sonho dela: quero muito casar com um cara duro, quebrado, porque o amor verdadeiro é aquele que você mora debaixo de uma ponte. É isso que eu quero na minha vida. Alguém já fez esse pedido para Deus assim? Ou então: Senhor, quero casar com um cara que não gosta de trabalho, que fique bastante comigo em casa. Todo mundo que sonha ter um relacionamento, sonha se juntar a alguém que vá agregar valor a si mesmo. Você sabe que até entre os animais é assim. As leoas, quando chegam os leões de fora, elas protegem os filhotes, mas os machos, que são os chefes do grupo de leões, eles não estão nem aí. Deixa os machos se brigarem, se matarem. Por quê? Porque elas querem o mais forte, para protegê-las e para gerar nelas uma melhor linhagem. Tudo na vida, toda comunicação eficiente se dá quando alguém percebe que o outro pode agregar valor à minha vida. Sim ou não? Até com Deus é assim. Imagine se Jesus viesse e falasse: vem atrás de mim, não curo, não me importo com você, não resolvo a tua vida, mas você tem que me seguir. Querido, ninguém segue assim. Por que eles escolheram Jesus e não os fariseus? Porque ele tinha algo para dar para eles. Primeiro que apareceu lá foi um endemoniado, e eles viram Jesus operar com grande poder. O que aconteceu em seguida? A fama dele se espalhou por todo mundo. Quantos aqui querem ser bons comunicadores? Você precisa entender que Deus te deu capacidades e dons. Todo mundo tem algo para poder compartilhar com o outro. Se você puder ser essencial na vida de alguém e soubesse comunicar assim, essas pessoas vão querer você. Eu falei hoje da Cacildinha, né? A Cacilda, eu tenho muita saudade dela. Ela era uma pessoa adorável. Quantos aqui já foram abençoados alguma vez na vida pela Cacilda? Muita gente. Ela ficava lá no fim do culto. As pessoas entravam, ela orava, ela conversava. Se você estava com um problema, ela te procurava. Fazer 7 semanas de campanha com você. Você nunca via. Cacilda teve um câncer. Você ia lá para dar um apoio para ela, você saía de lá
abençoado, porque você nunca viu a Cacilda reclamando, ela sempre tinha uma palavra de Deus. O bom comunicador, ele entende isso, ele tem o desejo de ajudar, ele usa o que ele tem, o que ele recebeu de Deus, para ajudar o seu semelhante. Jesus fez isso, e por isso foi tão bom naquilo que ele fez, né? A terceira pergunta que as pessoas fazem é: será que eu posso confiar em você e no que você está falando? Confiança é a coisa mais importante no relacionamento. Você pode ter um amigo da vida inteira, se ele te trair uma vez, o que acaba com a amizade? O que acontece com a amizade? Acaba. Você perdoa um estouro dele, briga, isso tudo dá para... Mas traição de cabeça feita é muito difícil. Sim ou não? É assim que acontece também num casamento. Quando a mulher descobre que o marido trai, quando o marido descobre que a mulher trai, quando o amigo descobre que o amigo trai, quando o povo descobre que o político trai, acaba a confiança. E eu quero dizer para vocês: valorize a confiança, porque é muito fácil de perder a confiança em alguém, e é muito difícil de reconquistá-la. Amém? Todo mundo ficou quieto, por quê? Vocês estão impactados ou estão pensando: ih, meu Deus, eu pisei na bola, o que eu posso fazer? A verdade é que quando alguém confia em você, ela vai com você onde você for. É muito importante você saber que nós, como cristãos, precisamos ser referência de seriedade, de conduta. Quando eu me converti, as pessoas sabiam que crente não fumava, não bebia, não traía, não fazia isso. Hoje os crentes fazem isso tudo. Qual a diferença? Deus quer levantar um povo que tem autoridade nesse mundo, mas quer levantar um povo que anda direito, que anda reto, que tem vida, que tem confiabilidade. Amém, igreja? Deus quer fazer isso na tua história. Pode aplaudir o Senhor. Mas como? Se nós somos pecadores, se você caiu, arrependa-se. Se você errou, reconheça o seu pecado. É muito mais fácil você reatar o relacionamento e a comunicação se você for sincero. Errei, pisei na bola, me perdoe. Porque, pelo menos comigo é assim, quando uma pessoa pisa na bola e fala: se eu te fiz alguma coisa, pera lá, como se eu te fiz? Ou você fez ou não fez? O que você acha? Você fez? Fiz. Então diga com todas as letras: eu pequei contra você. Para mim, se a pessoa disser isso, zerou. Posso começar de novo o relacionamento. Mas se vier jogando poeira para debaixo do tapete, dando desculpinha, eu não aceito assim. E assim até com Deus. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Então, se você quer ser um bom comunicador, saiba que confiança é muito importante. Amém? A terceira verdade, o terceiro segredo para uma comunicação bem-sucedida, que nos leva ao progresso, é que a comunicação vai além das palavras. Foi feita uma pesquisa, gente, presta atenção nisso aqui. Uma pesquisa americana determinou que 7% somente daquilo que você diz é recebido pelas pessoas. Só 7% do que você diz elas acreditam. 38% tem a ver com como você fala. 7% é o que você fala, 38% é como você fala. As pessoas, quando ouvem você, elas olham os seus olhos, elas percebem o seu jeito. Eu vou dar um exemplo. Eu me lembro que
Uma vez eu falei para uma pessoa: vamos orar, vamos buscar Deus. E ela estava todo mundo orando numa reunião de oração, e ela sentada assim. Eu falei: meu irmão, levanta. Você está orando a Deus? Não, estou adorando. Nem o diabo acredita que você está adorando. Você está dormindo. Então, todo mundo que fala sobre comunicação entende isso. Se você quer mostrar para uma pessoa que você está interessado no que ela está dizendo, se incline para ela. Olhe nos olhos dela. E nós precisamos entender isso. Quando você quer ganhar um filho, você tem que separar ele da turba, falar olhando no olho dele. Faz com que ele pare de ficar preocupado com as milhares de coisas que estão ao seu redor. Põe ele de frente para você e fala com ele. É assim que nós ganhamos as pessoas. Amém, irmãos? Não basta ter palavras. Como nós dizemos é importante. 7% é o que dizemos, 38% é como dizemos, e 55% é o que os outros falam a respeito do que eu falei. Isso é sério, né? É assim que você vê, por exemplo, um político crescer ou um político cair. O que as massas falam dele influencia. E para isso eu quero dizer algo muito sério aqui, fazer um parêntese importantíssimo. Hoje a gente vive num mundo onde tudo contribui para a nossa fé ser destruída, especialmente na vida das crianças e dos jovens. Você manda o seu filho para uma escola que só vai falar contra Deus. Você traz ele na igreja uma vez por semana. Tragédia anunciada. Você acha que ele vai continuar crente? Não vai. Estou falando aqui, não estou declarando, não vem com essa coisa, não, está amarrado. Queridos, vamos combinar, vamos falar sério aqui. Quantos aqui valorizam que os seus filhos sejam cristãos verdadeiros e permaneçam e creiam em Deus nesse tempo de tanta incredulidade? O que você está fazendo para isso? Ah, pastor, mas a escola boa não é cristã. E daí? O que é mais importante para o teu filho? Ele ter um pouco mais de conhecimento intelectual ou ter a vida eterna? Eu vou dizer a minha filha. Minha filha está morando nos Estados Unidos, está vindo esse ano para cá. O Enzo, meu neto, fala fluente em inglês. Eu falei para ela: você vai botar ela numa escola bilíngue? Ou numa escola americana? Ela falou: não. Eu falei: por que não, filha? Ela falou: vou botar numa escola cristã. Eu prefiro que meu filho creia em Deus do que fique falando inglês o tempo inteiro. Por quê? Porque ele vem à igreja uma vez por semana, mas passa 5 dias na semana ouvindo contra a palavra. E aqueles que permanecem crentes nesse tempo são bravos, porque a grande maioria vai esfriar e vai se desviar. Se preocupe com quem os seus filhos vão andar. Quem são os amigos deles? Quem serão os professores deles? 7% o que eu falo, 38% como eu falo, 55% o que os outros falam. Então é muito importante você entender que na comunicação nós temos que nos ater a todos esses detalhes para que efetivamente sejamos bem-sucedidos. Amém? Jesus conseguiu atingir 100% ou perto disso. Por quê? Porque ele falava como quem tinha autoridade, e ele provocava uma transformação tão grande que as pessoas que tinham contato com ele saíam de lá absolutamente convictas de que aquilo era verdade. A prova disso é que você está aqui. 2000 anos, reinos se levantaram, pensamentos e filosofias vieram para destruir o cristianismo. No fim do século 17, 18, começou a era do racionalismo. Depois veio a era do empiricismo, o iluminismo, e as pessoas diziam: vai acabar o evangelho.
Voltaire disse: em 100 anos a Bíblia não existirá mais. E hoje, porque Deus tem humor, a casa onde o Voltaire morava hoje é uma imprensa da Sociedade Bíblica lá na Europa. Amém ou não? Deus falou, Voltaire morreu, mas a minha palavra continua. Por quê? Porque Jesus soube interpretar todas essas coisas. E o Espírito Santo hoje, Ele quer te usar. Na tua limitação está a força dele, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Eu quero te dizer, querido, você que tem o Espírito de Deus, não importa qual seja o relacionamento que você tenha, Deus quer te habilitar e fazer de você um bom comunicador, um bom marido, um bom pai, um bom amigo, um bom cristão e sobretudo com Deus. Você quer que Deus te ouça? Jesus mesmo disse: não façais como os fariseus, que quando oram, oram com vãs repetições. Até Deus, quando você vai falar com Ele, você tem que se apresentar de maneira própria. Amém? Quantos aqui precisam muito falar com Deus? Querem entregar alguma coisa para Deus? Porque Deus é aquele que pode te ajudar. Então quando forem orar, não dê uma oradinha não, meu irmão. Vou dar uma orada. Não dê uma orada. Ore para valer. Orar sem cessar. Para quê? Para que Deus responda. Amém, igreja? Orar é se comunicar com Deus, é falar das minhas mazelas, dos meus problemas. Não vos andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas as vossas petições e súplicas perante Deus. Agora quem ora e fala com Deus tem que estar aberto para ouvir a Deus. Então oração não basta ser um falatório, tem que ser uma busca para ouvir a direção de Deus. Amém? Comunicar o que pensamos, o que sabemos, comunicar com emoção e viver e agir segundo aquilo que cremos e queremos comunicar. E aqui eu quero fazer algumas reflexões aqui com vocês, para vocês verem de fato como algumas pessoas não comunicam bem por causa de algumas deficiências na sua comunicação. Se eu comunico algo que eu sei, mas eu não faço, eu sei que é bom, mas eu não vivo assim, a minha comunicação é fria. Por exemplo, se tem um tema que eu fujo, domínio próprio. Eu tenho autoridade para falar para vocês de domínio próprio com essa barriga aqui? Então eu falo: Lília, prega sobre domínio próprio. Quando você não vive, aquela área fica difícil, é fria. Você está falando parece que você está distanciado daquilo, não vai atingir. Se eu comunico algo que eu sei, mas não faço, a primeira é que eu sei, mas não sinto. A segunda, se eu comunico algo que eu sei, mas não faço, a minha comunicação é teórica. É a mesma coisa um padre falar de relacionamento marital. O que ele entende da mulher brava? O que ele entende de TPM? Mas isso tem a ver com autoridade. O que uma pessoa que nunca casou vai entender disso? A comunicação daquilo que eu sei, mas não faço, ela é só teórica. Se eu comunico algo que eu sinto, mas não sei, a comunicação é infundada. Aquilo que você comunica não tem fundamento, não tem verdade. Se eu comunico algo que eu sinto, mas não faço, minha comunicação é hipócrita. Se eu comunico algo que eu faço, mas não sei, minha comunicação é presunçosa. Se eu comunico algo que eu faço, mas não sinto, minha comunicação é mecânica. Para você se comunicar bem, você tem que saber o que você quer comunicar,
Você tem que sentir o que você está comunicando, e você tem que agir naquela direção. Amém? Tem muita gente que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. As suas crianças, os seus filhos, sabem interpretar perfeitamente aquilo que você tem autoridade e aquilo que você não tem autoridade. Eu falo para Lilian, todos os dias eu agradeço a Deus pela minha família. A minha filha é mais crente do que eu, mais crente do que nós. E algumas pessoas falam: o que você fez de certo? Eu falei: eu errei muito como pai, mas eu acertei muito. Sobretudo, eu vivi o que eu preguei. Deus não estava só na pregação de domingo. Deus na minha vida está de manhã, está na hora do almoço, está quando eu saio de férias, está quando a gente vive. A nossa conversa é sobre Deus o tempo inteiro. E hoje eu posso ver a minha filha, o meu genro e o meu netinho no mesmo caminho. O Ramon e a Érica são muito crentes, e o Enzo, naturalmente, já se tornou muito crente. Eu pergunto para ele: filho, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser pastor e músico. As brincadeiras dele são assim. Tem dia que ele brinca assim: ó, vamos fazer um culto, vovô. Tá bom. O que eu vou fazer? Não, você é a plateia. E você? Não, eu sou o líder da banda, depois eu sou o pregador, depois eu vou distribuir a ceia. A gente faz a ceia, ele que distribui, e a gente fica só quietinho lá. Que coisa maravilhosa, crescer num mundo onde cada vez mais a mídia, os artistas, os professores, todos os comunicadores riem da nossa fé. Mas sabe, querido, se você tiver uma fé inabalável, os seus filhos passarão por isso incólumes e permanecerão crentes, porque você viveu o que prega e comunicou através da vida inteira aquilo que é mais importante na sua vida, que é a sua fé. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pode aplaudir. Preste atenção numa coisa: nada pode acontecer através de você, se não acontecer em você. Você não é somente um instrumento da comunicação. Você precisa fazer parte. Você precisa viver aquilo que você quer comunicar. Jesus é o maior comunicador que já existiu. Ele é o nosso exemplo. Ele nos mostrou como faz. Mas mais do que isso ele fez. Ele transmitiu a nós a sua autoridade. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, ide por todo mundo. A autoridade de Jesus não tem limites no mundo. Não tem limites na sua casa, no seu bairro, na sua cidade, na sua igreja, no seu trabalho. A autoridade de Jesus está na sua vida. E se você se deixar ser conduzido por Ele, você será um grande comunicador. As pessoas vão olhar para a tua vida e ver a vitória de Jesus em você. E elas receberão a sua mensagem e desejarão ser como você é. Amém? Glória a Deus. Quero pedir para você fechar os seus olhos. Se você está enfermo, meu querido, crê que Jesus pode curar a tua enfermidade. Põe a mão agora no lugar onde está enfermo. Senhor, eu declaro sobre a vida da tua igreja, Senhor. Eu declaro a saúde de Jesus. Eu declaro que Jesus levou sobre Ele, sobre o seu corpo, as nossas enfermidades. Eu declaro que o sangue de Cristo tem poder, ó Deus, para quebrar as enfermidades do corpo e as enfermidades da alma. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro sobre a vida daquele que está vivendo depressão, vivendo
Senhor, tristeza, distúrbios, ó Deus, do cérebro, da alma, meu Deus, eu declaro a alegria do Senhor, que é a nossa força. Eu declaro, meu Deus, que nada que o Senhor tenha prometido, o Senhor não vai cumprir. Pai, nós sabemos que precisamos crer, porque diz a tua palavra: todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória do Senhor, por nosso intermédio. Por isso, Pai, nós nos prostramos, nós reconhecemos a nossa pequena fé. Senhor, como diz a tua palavra, o Senhor disse para que orássemos ao Senhor. E Pai, se temos pequena fé agora, nós queremos confessar. Diga: Senhor meu Deus, perdoa-me, Senhor, pela minha pequena fé, mas eu declaro hoje que eu creio que tudo que o Senhor disse é verdade. Eu entrego a minha vida, eu entrego os meus problemas para o Senhor. Opera na minha vida, Senhor, para que eu seja testemunha de que o Senhor é um Deus verdadeiro. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquele que começou uma boa obra na minha vida há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Quantos aqui foram tocados pelo Senhor hoje? Quantos aqui sentiram a presença do Senhor na tua vida? Eu quero declarar, meu querido, o Senhor está aqui hoje. Ele quer mudar a sua sorte. Ele quer, ainda que esteja demorando muito, e a Bíblia diz que a demora da promessa adoece o coração. Tem muitos crentes doentes aqui hoje, porque a promessa está longa para se cumprir. Mas eu quero te dizer, querido, que Deus sabe a hora certa. Ele não mudou a sua palavra, Ele não volta atrás daquilo que Ele promete, mas Ele sabe o que Ele tem que trabalhar no teu coração, na tua vida. Deixe que o Espírito Santo revele a você o que é que está dentro de você impedindo a bênção. Mas Ele é Pai e Ele te ama, e num dia Ele pode fazer a sua sorte ser transformada. Num dia, na mesma hora, Ele pode te arrancar da sala lá do calabouço e te colocar na sala do trono. Quantos querem adorar o Senhor? Diga: Senhor meu Deus, eleva os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Só me manda dizer que Ele te ama, querido. Ele se importa com a tua dor. Ele se importa com tudo que está dentro de você. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Não desista dele. Não deixe de buscá-lo. Porque os discípulos, quando Jesus morreu na cruz, estavam caminhando para longe de Jerusalém, achando que tudo havia perdido. E Jesus apareceu no meio deles para consolá-los. E o Senhor me manda dizer que o Espírito Santo está aqui hoje. Ele é o Consolador. E Senhor, a minha oração é para aqueles que estão feridos e machucados, sejam consolados. Para aqueles, Senhor, cuja fé esfriou, que estão amargurados, ó Deus, tristes contigo, eu declaro: Espírito Santo, eu não posso fazer nada por eles, mas o Senhor pode, e o Senhor vai fazer, porque a sua palavra é verdadeira, porque Ele é o portador do Evangelho, e o Evangelho significa boa notícia. Eu declaro na tua vida a boa notícia: Jesus está vivo, Ele ainda é poderoso, Ele ainda pode mudar a sua vida, Ele ainda quer mudar a sua sorte. Você crê nisso, querido? Você crê nisso, igreja? Então diga glória a Deus. Diga: aplauda o Senhor, glorifique o seu nome, aplauda Ele. Tem esperança. Ele não terminou a obra na tua vida. Tem muito a fazer ainda. E não tem nada que Satanás tenha destruído que Ele não possa reconstruir. Ele é Deus da ressurreição. Ele é Deus da cura. Ele é Deus da transformação, amém? Levante a sua mão para o céu. Deus de graça, eu oro para que o Senhor manifeste a sua graça na vida dos teus filhos. Deus de amor, eu te peço que o teu amor seja derramado de maneira perceptível na vida dos teus filhos. Que eles sintam o teu amor. Eles são amados, mas que eles sintam o seu amor. E Consolador, a vida nos
nos traz feridas que muitas vezes ficam abertas durante anos. Só tu podes curar, só tu podes fechar, só tu podes sarar, só tu podes transformar. Espírito Santo, opera no meio da tua igreja. Espírito Santo, flui através de nós. Espírito Santo, que o poder e a autoridade esteja na nossa vida, através de nós, que opere em nós primeiro, que nos transforme primeiro, mas depois transforme a vida de todos aqueles que são alcançados pela tua palavra, Deus. Restaura, Espírito Santo, restaura a alma. Restaura a alma, restaura o corpo, restaura a esperança, restaura a fé, restaura a alegria, restaura a humildade, restaura a simplicidade, restaura os relacionamentos, restaura a comunicação. E nós te honraremos. É maravilhoso adorar, amém? Quantos foram renovados nesta noite? Ele esteve aqui, Ele tocou na tua vida, Ele restaurou a tua. Aplauda mais, Ele merece toda a honra, toda a glória. Ele quer tocar na tua história, quer mudar a sua alma, quer te trazer um cântico novo, um espírito de júbilo. Esse é o Deus que nós adoramos, amém? Aplauda o Senhor, aplauda, se expresse, se expresse. Deus é bom, Ele é bom, aleluia. Semana abençoada para você, querido. Deus te abençoe.